Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade aos exercícios, trabalhando então a destilação flash, tá? Esses exercícios podem ser encontrados na lista que está no Canvas ali para vocês, tá? O primeiro exercício que a gente vai trabalhar é do livro Azevedo e Alves, né, da página 81, e a gente vai trabalhar de forma analítica as respostas dele, tá? O próximo exercício a gente já vai trabalhar de forma gráfica e tem o terceiro exercício da aula, a gente vai trabalhar com dois tanques flashes em série, tá? Então a gente vai trabalhar com esses três exercícios na aula de hoje. Sempre quando vocês receberem o exercício, pausem, tá? Deem uma olhada no enunciado e tentem resolver depois junto comigo, tá? Eu vou estar migrando entre o Word e o Excel, vou usar o Excel como uma ferramenta de cálculo para que a gente consiga então ir fazendo os cálculos junto da aula, tá? Então, o primeiro, ele fala o seguinte, que eu tenho uma mistura com 30% molar de N-hexano, 32 de N-heptano e 38 de N-octano, e essa mistura é sujeita a uma destilação flash com uma pressão total de 1,2 bar, e 60% dessa alimentação vai estar vaporizada. E ele pede para vocês encontrarem a temperatura no interior da câmara, as composições do vapor e do líquido e a temperatura da corrente de alimentação, tá? Então, tudo isso é o conjunto do exercício. Podemos verificar, então, que é dado, ele pergunta duas temperaturas, tá? A temperatura dentro do tanque flash, então, ficou muito ruim, né? Deixa eu só desfazer isso aqui, diminuir bem a espessura, tá? Então, eu tenho a temperatura, o tanque flash, a temperatura na alimentação, tenho minha corrente de topo, minha corrente de fundo, e ele quer a temperatura aqui dentro, que é a temperatura que a gente vai chamar do vaso, do tanque flash, e aqui a temperatura de alimentação, tá? Então, a letra A é a TQ aqui, e a letra C vai ser a TF, tá? Então, são duas temperaturas e mais as composições tanto da corrente de vapor quanto da corrente de líquido, ok? Então, ele deu bastante informação. Ele deu como dados termodinâmicos ali as constantes de Antoine e deu também os calores específicos e a entropia de vaporização ali do meu sistema, tá? Então, como eu quero a minha T, então vamos colocar aqui uma nova cor. Então, eu quero encontrar a minha temperatura dentro do tanque, tá? Vou colocar aqui a temperatura dentro do tanque, é ruim, né? Vamos chamar de vaso. Temperatura dentro do vaso flash, ok? Vai ficar melhor. Então, para isso, pessoal, eu preciso ter uma estimativa, né? Como que a gente faz isso? A gente já comentou que a temperatura de separação ela é sempre menor que a temperatura de orvalho e sempre maior que a temperatura de bolha. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer no sistema é achar essas duas temperaturas críticas ali, que são as temperaturas no qual a separação, entre essas duas temperaturas, no qual a separação vai acontecer, tá? Então, para isso, eu vou mostrar agora aqui como que a gente faz isso dentro do Excel. Vamos lembrar mais uma vez, né? Então, a gente vai precisar desses dados aqui da constante de Antoine, da própria equação da constante de Antoine e também das composições ali alimentadas e a pressão total, tá? Se a gente visualizar ali, copiei as constantes de Antoine, tá? Então, para a gente achar a temperatura, lembra que eu já comentei em aulas anteriores, eu vou considerar primeiro o elemento do meio, que ele nem é o mais, nem mais volátil, nem o mais pesado. Então, eu vou substituir aqui, vou isolar a temperatura, e no lugar da pressão de vapor aqui, eu vou colocar a pressão total do sistema, tá? A gente já fez isso em exercícios anteriores, eu vou substituir isso aqui para conseguir calcular a temperatura, tá? Então, pela equação, a gente tem lá que a temperatura vai ficar igual, ó, coloquei aqui para vocês, né?
menos o B sobre o log, tá? Da pressão de saturação. No caso, a nossa pressão de saturação vai ser a mesma pressão total, menos A, então D9, tá? Tudo isso menos o C, a constante C, tá? Então, fazendo isso aqui, eu vou achar que a temperatura inicial que a gente vai trabalhar é de 104, mais ou menos ali, tá? Então, 104 vai ser a minha temperatura inicial. Vamos considerar 105 que seja, tá? Então, vou pegar 105 ali a minha temperatura, ok? Então, no lugar aqui do meu sistema, eu vou precisar agora calcular o ponto de bolha. Lembrando que o ponto de bolha, o somatório de todos os EIs cair, tem que ser igual a 1,0, tá? Então, eu vou colocar aqui no valor o 105, tá? 105 e o 105. E vamos calcular a pressão de Antoine para cada um dos 3 elementos ali dessa mistura ternária. Então, vai ficar igual a 10 elevado, né? Que é o contrário do log. Tá? A constante A menos, abre parênteses, a constante B divididos pela minha, abre parênteses novamente, temperatura aqui que a gente está considerando, vamos colocar aqui a D21, que ela está coberta ali, D21, mais a constante C. Fecho parênteses do denominador, fecho parênteses de todo o termo e vou, faltou um parênteses, coloquei lá 3,5049 mais ou menos, né? Então, no caso aqui, eu posso dar o duplo clique e só vou arrumar para a temperatura, porque essa temperatura tem que ficar aqui constante. Então, no caso aqui, a D21, vou colocar ela constante. E vou novamente dar o duplo clique, tá? Então, beleza, ok? Consegui todos os valores aqui da pressão de vapor. Lembrando que o meu valor de K, ele é a pressão de vapor pela pressão total. Então, no caso, consegui as constantes, os constantes não, né? O meu fator K, e eu tinha composição, certo? Com isso, fiz ZI vezes KI para cada um dos 3 componentes, achei um valor acima de 1,0, ou seja, está fora do ponto de bolha, tá? Então, agora a gente vai refazer o exercício usando atingir metas. Então, nesse caso aqui, eu vou jogar a temperatura ainda, vou manter a 105, tá? Mas agora eu vou usar o atingir meta. Então, vamos lembrar, eu venho em dados, certo? Deixa eu só mudar minha barra aqui. Dados, teste de hipótese, atingir meta. Então, eu quero definir a minha célula do somatório para um valor de 1,000, alternando a temperatura. Ok? Então, fazendo isso, eu consegui verificar que o ponto de bolha da minha mistura está em 93 graus. 94, tá? E eu vou fazer agora a mesma condição do atingir meta, só que para o ponto de orvalho. Lembrando que o ponto de orvalho é uma temperatura acima do ponto de bolha. E nesse caso aqui, o somatório tem que ser de ZI sobre KI, tá? Então, mesma coisa, vou considerar aqui, vamos colocar uma temperatura qualquer, 97, por exemplo, tá? Já tinha feito a equação das pressões de vapor, igual a gente fez juntos ali o exercício anterior, o exemplo anterior, na verdade, e vou pedir para o Excel calcular para mim, tá? Só que nesse caso agora, também, ó, 97, o ponto de orvalho não foi encontrado, porque está em 1,59. Então, vou atingir meta. Então, venho dados, teste de hipótese, atingir metas, definir a célula do somatório para o valor de 1,000, alternando então a célula da temperatura.
Então, achei que o ponto de orvalho da minha mistura ficou em 112 graus. Então, eu tenho a temperatura de bolha e tenho a temperatura de orvalho, tá? Então, para isso, pessoal, para a gente continuar o nosso exercício, então eu sei que a temperatura no interior da câmara flash ela tem que ficar entre esse intervalo de 94 e 112 graus ali no meu sistema, tá? Então é isso que a gente vai ter que fazer, tá? Eu vou ter que encontrar a temperatura do vaso flash, que ela tem que ser maior que a temperatura de bolha e menor que a temperatura de orvalho. Então a gente encontrou ali que ela tem que ficar maior que 94 graus e menor que mais ou menos os 112 graus ali do sistema. Tá? Então, para a gente fazer uma estimativa inicial, pessoal, a gente vai considerar o quê? Isso aqui foi o próprio Alves e Azevedo que recomendaram, né? Eu vou pegar uma temperatura que ela vai ser a temperatura de bolha mais 60% do valor do intervalo da temperatura de orvalho menos a temperatura de bolha, tá? Então, ele pediu ali para a gente fazer esse cálculo ali. Então, vai ficar 94 mais 0,6 vezes o 112 menos o 94, tá? Com isso, eu chego numa temperatura de aproximadamente ali 103,6 graus Celsius, tá? Então, peguei ali mais ou menos 103,6. Deixa eu só confirmar aqui, eu acho que peguei um valor um pouquinho diferente. 104, tá? 104,8, tá? Então, só que eu tinha feito contas antes. Então, vamos mudar aqui. 104,8 graus Celsius, ok? Então, utilizei esse parâmetro. Então, agora, pessoal, o que a gente vai fazer, tá? Então, 104,8 é aproximadamente 105 graus. Então, eu vou jogar esses 105 graus, tá? E vou recalcular os valores de K para 105 graus, tá? Então, para isso, eu vou jogar a temperatura de 105 graus na equação de Antoni e vou calcular os valores de K, né? Já que eu vou ter a pressão de vapor, ok? Então, a gente sabe lá. Então, é isso que a gente vai fazer, ok? Então, calculando para uma temperatura ali de 105, tá? Eu vou calcular as minhas pressões de vapor. Eu já vou aproveitar aqui e vou colocar aqui, tá? Então, calculei as minhas pressões de vapor aqui do meu sistema, 3,50, 1,22 e 0,549, tá? O valor de K é a pressão de vapor pela pressão total, vou ter os valores de K ali do meu sistema. Então, meu valor de K vai dar 2,92, 1,02 e 0,458 ali, mais ou menos, tá? Como eu quero encontrar a T, tá? Vou copiar isso aqui. Opa. Os números ali, tá? Então, como eu quero encontrar a temperatura, perdão, eu vou usar a fórmula da composição. Então, eu sei que o meu somatório de ZI sobre 1 mais KI menos 1, vezes a fração vaporizada, tem que ser igual a 0, a 1,0, perdão, tá? Então, tem que ser igual a 1,0. Como eu vou pegar agora, o KI eu tenho, a fração vaporizada ele deu, que é de 60% da alimentação, e os ZIs eu tenho para cada um dos elementos, eu vou ver se esse valor deu próximo ali de 1,0, tá? Então, eu vou pegar para cada um dos meus elementos. Então, vai ficar, o primeiro é 0,30, que multiplica 1 mais 2,92,